Estamos ao vivo. Tá? Já estamos ao vivo. Boa noite aí para vocês que vão acompanhar hoje, né? Mais um papo de professor aqui, o professor Fabiano, com o professor Viegas aí no Rio Grande do Sul. E hoje, professor, nós temos um conteúdo bem interessante, que é muito conversado aí dentro dessas professores, né? Que é um livro didático, não é isso? Nós estamos para falar sobre isso. Amigo ou inimigo? Amigo ou inimigo? O que dizem os professores, né, sobre o livro didático? Será que utilizam o livro didático? Né? Como utilizam esse livro didático? E eu vi recentemente que havia uma rejeição muito grande ao livro didático em sala de aula, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui e nós queremos que quem esteja assistindo aí participe também com a gente, dando a sua opinião, seu professor, dizendo como é que você trabalha com o livro didático, né, e qual o seu método. E vamos trocando experiências aqui no Papo do Professor de Norte a Sul. Eu tenho a minha opinião bem formada com relação ao livro didático, e sabe que eu me surpreendi lendo, depois tu vai ver ali as respostas do pessoal, né? Que até é bem contrária à minha, né? Os que votaram ali. Mas é bom isso, né? É bom ter essa divergência, né? Eu sou bem reticente em relação ao livro didático, né, Fabiano? Porque, assim, eu não uso nas minhas aulas, não uso mesmo, porque eu acho que a linguagem do livro didático, os exemplos, principalmente na matemática, não posso responder por outras disciplinas, e acho até que para as disciplinas das áreas humanas, o livro didático ele ajuda mais. Mas na matemática, eu acho complicado no sentido assim, que o livro didático ele tem uma linguagem muito complexa e ele parece assim, não vive a realidade dos nossos alunos. Parece que eles são elaborados por pessoas que nunca entraram numa sala de aula do ensino médio ou do ensino fundamental, né? Eu posso falar mais de ensino médio, né? Porque eu não sou professor de ensino fundamental. Então eu acho assim que a maioria desses livros aí, eles são elaborados por pessoas muito teóricas ou professores de universidade, né? Então, eu acho que fica muito... É uma crítica mesmo, muito longe da nossa realidade. Então, por isso, eu, particularmente, eu não uso o livro didático. Talvez eu use mais assim a nível de própria pesquisa minha, né? Auxílio na elaboração das minhas aulas. Mas na hora de fazer os exercícios, eu acho muito complicado tu usar o livro didático, porque o livro didático ele apresenta um exemplo e depois quando vai propor o exercício para os alunos não são nem parecidos muitas vezes com os exemplos, né? E aí isso complica muito, porque eles imaginam que o aluno vai conseguir fazer, né, se mudar o exemplo ali, e isso não acontece. Parece a brincadeira do Enem, né? O exemplo é fácil, mas na hora do exercício não é tão fácil assim, fica muito além. Antes de dar a minha opinião, professor, deixa eu só falar aqui um pouquinho sobre o livro didático. O livro didático é um recurso pedagógico, gente, certo? Um recurso pedagógico. Ele tem que se moldar a sua aula, né? Para quem utiliza o livro didático, não você se moldar a aula dele. Professor, falo por mim, o uso do livro didático para a área de humanas é mais fácil. Ele é um recurso muito mais utilizável. Concordo com relação à matemática, já fui olhar também, e já fui aluno, e como aluno você sente isso, né? Faz uma questão fácil, mas na hora do exercício é questão totalmente diferente. Só um pouquinho de história. O livro didático chegou no Brasil em 1820 com a família real. Não sabia. Quando veio para cá. Só em 1929 ele passou a ser distribuído pelo Instituto Brasileiro de Livros, né, o IBL. Em 1929, olha que interessante, bem na quebra da Bolsa de Valores, né, o mundo da depressão. Em 85, esse livro didático passou a ser utilizado em todo o Brasil pelo Plano Nacional de Educação, do livro, né? E o que é interessante, a partir de 85, o professor escolhia o livro que queria utilizar. Isso é um avanço, né? Nós escolhia o que queria utilizar e também aquilo que não queria utilizar, certo? Em 97, ele passou a alcançar todo o território nacional. Esse livro que a gente está falando aqui hoje, ele é visto como um herói de um lado e como bandido do outro, né? Alguns professores dizem que ele engessa a aula. Outros afirmam que ele é uma fonte de cultura e de permanência dessa cultura.
Né? Então a gente fica no meio da guerra, certo? E eu concordo que com as duas teorias. Ele pode engessar a sua aula, caso você não saiba trabalhar com esse livro didático, e ele também é realmente uma fonte de experiência, uma fonte, eu não digo de sabedoria porque ele é feito por um homem, permanência de uma cultura. Eu acho interessante que, para quem só usa o livro didático, que é de fundamental importância, a gente sabe disso, eles têm um roteiro. Que roteiro é? A cópia, o ponto de vista do professor, o exercício e a prova. Foi assim que nós fomos ensinados. Lembra? O professor copiava o resumo, explicava o resumo para a gente, não é isso? E depois nós fazíamos exercícios e a prova baseada nele. Então, o ponto de vista que a gente tem hoje, talvez seja esse o ponto mais negado por grande maioria da população, dos professores, sim, principalmente, né, os que trabalham somente com o livro didático. Mas eu vejo o livro didático como um recurso, como quadro branco, ele tem de estar presente na sala de aula para o professor usar ou não quando achar conveniente. Não como necessariamente uma regra que você tem que seguir página por página, né, folha por folha, atividade por atividade. Concordo? Quando você disse... Tu mesmo já comentou comigo, né, que tu já foi questionado por isso, por que tu não seguia o livro didático? Sim. Ou em que página tu estava do livro didático, né? Várias vezes. Isso. E a área de humanas é mais complicada ainda, porque o de matemática ele pode dizer o seguinte: não quero usar porque a conta é difícil. Ele pode usar o ritmo da matemática como não acessível ao aluno. Mas no meu caso, o aluno quer o texto que está lá. A mãe quer que eu leia aquele texto. Só que aquele texto é de 2003. Eu estou num outro contexto. Eu estou numa outra realidade. Aquele texto é uma informação, às vezes banal, que eu tenho informações com textos mais recentes na internet, onde eu possa trabalhar todo um conteúdo social e as minhas regras de língua portuguesa, certo? Então, o livro aí, ele tem esses dois lados, né? Ele é visto... E hoje nós temos a questão da ideologia. Nesse quesito de o livro para trazer a cultura de um povo, tá? Registrar a cultura de um povo, inclusive muitas vezes como verdade absoluta. A gente já passou por isso, né? Não está nos livros, né? Como verdade absoluta, hoje já é questionável, né? Algumas pessoas questionam. História principalmente sofre com isso, né, Fabiano? Sim. A disciplina de história, porque muita coisa que foi colocada em alguns livros, hoje já está deixando de valer, né? E na época o professor tinha que assumir como uma verdade, né? Ele tinha que explicar aquilo como uma verdade absoluta, né? Que ninguém podia dizer. Aqui todos nós passamos por algum momento que ia perguntar para a professora dizia assim, mas está no livro, e nós voltávamos, porque estava realmente no livro. É verdade. Eu só não vejo ele com muita utilidade atualmente no contexto que se encontra o ensino médio, né, Fabiano? Como os nossos alunos estão chegando. Eu não posso falar de ensino fundamental, porque não sou professor de ensino fundamental, falo mais uma vez aí, mas eu não sei o que acontece muitas vezes no ensino fundamental, que os alunos chegam no ensino médio com falta de base. Né? Vou te dar um exemplo simples, tá? A troca de operações, que é uma coisa básica. Como é que eu quero que o aluno estude lá um polinômio se ele não sabe inverter, não sabe que de um lado está multiplicando, passa para o outro dividindo, que de um lado está somando, passa para o outro subtraindo? Tem alunos que não sabem isso. Tem alunos básico, não, a grande maioria não sabe isso. Aí tu pega o livro ali com uma linguagem extremamente complexa, cheia de simbologias, e pega um exercício ali a nível de Enem para o aluno fazer. Se eu não explicar para ele, se eu não fizer um exemplo para ele, ele vai olhar para aquele exercício, ele vai olhar para minha cara e vai dizer assim, senhor, como é que eu faço? Não sei. Isso perde todo o sentido se eu tiver que resolver o exercício para ele já de saída, né? Dizem que então, os problemas do aluno estão nas bases, né? A base da matemática, eles vêm sem essa base na matemática. Ele até entende a sua estrutura, o seu pensamento, mas na hora de multiplicar o básico ele não sabe, né? Isso é bem interessante. Eu acho que é muito diferente, Fabiano, a questão das exatas, das humanas, bem que tu falou. Com certeza. Talvez se eu fosse das humanas, eu utilizasse muito mais, porque mesmo que os textos sejam ultrapassados, tem textos, né? Sim, que podem você pode utilizar. Te ajudar, né? Mas quem é professor de matemática sabe o quanto é complicado.
que tu arruma um problema bem grande para ti se tu pegar um livro didático e entregar para eles e dizer para eles, resolva o exercício número 131 da página tal, né? Tu sabe que tu vai arrumar um problema bem grande para ti, porque eles vão olhar para ti e vão dizer assim, ó, não sei fazer, só não sei nem iniciar. Tu tem que parar um tempo, eu não tenho vergonha de dizer, pegar o livro e dar uma pensada para resolver o exercício, porque muitos deles só tem a resposta, não tem nem o gabarito. Não né? tem o caminhar, né? Tem que sentar, analisar a questão para conseguir resolver, que dirá o aluno. Tá? Eu não sei se todo professor vai pegar, que é um gênio da matemática, vai pegar o exercício e vai seguir resolvendo o quadro sem nem ter olhado a questão antes. Então, assim, muitas vezes nos falta até tempo para te pegar o livro e destrinchar ele, né? Analisar ele, todos os exercícios, conferir, porque eu já peguei livro com resolução errada. Livro didático é considerado um recurso representante da educação brasileira, né? É o material mais utilizado, sem dúvida. Para nós, a língua portuguesa, fica mais fácil adaptar, escolher, perceber se o contexto condiz com a realidade, o texto condiz com a realidade do aluno, né? Às vezes, você mesmo opta por não utilizar aquele texto, opta por utilizar o conteúdo, mas na hora de compreensão textual, escolher um outro texto mais recente. Mas o que acontece é que alguns professores, muitas vezes, não gostam do livro, principalmente quando são obrigados, aspas, né? Tendem a segui-lo fidedignamente. Aí parece-me que, para quem não sabe utilizar, pode engessar. Nós ainda temos algumas práticas em que o livro, o professor às vezes não consegue, muitas vezes, sentir a vontade sem ter o livro em sala de aula, porque talvez ele tenha sido ensinado com a metodologia desta forma. É muito comum a gente ver professores reclamar porque não tem, na verdade, o livro em sala de aula. Nós também temos os outros que reclamam porque tem um livro e tem de seguir. Por isso nós colocamos esse tema, né? O livro é um amigo ou é um inimigo? Né? Quando a gente fala inimigo, não é de ideologia, não. São inimigos de ter segui-lo fidedignamente. Tá? De estar por página, questão por questão, gestando um pouco da sua aula. Como eu falei aqui, geralmente quando a pessoa utiliza o livro como o principal instrumento, ele pode, sem querer, também devido à forma como ele foi ensinado, nós somos frutos desse ensino com o livro didático em mãos, como se nós nos moldássemos a ele, e não ele se moldasse a nós. Que eu acho que essa é a realidade. O livro didático tem que se moldar a sua aula. Você não tem que moldar a sua aula de acordo com o livro didático. Eu acho que esse é o pensamento mais interessante. Muitas vezes, o livro vem muito desatualizado, e quando você vai explicar um dado ao aluno, o IBGE que está lá, foi 2016, tem 4 anos. Já estamos com milhões de habitantes à frente. Então, eu acredito que o AES deve passar muito por isso com relação à geografia. Com relação à química, física e matemática, eu acho que exista esse único... É um caminho muito parecido. Como vocês se movimentam um pouco, no sentido de... eu posso estar enganado. Evolução de metodologias, vocês ficam parados nos mais difíceis. Tipo, cada questão muito difícil que não condiz com a realidade do aluno. O nosso caso, ele tem um agravante. Qual é o agravante? Nós estamos em 2020, mas o texto de reflexão é muito antigo ou não condiz com a realidade atual. E não dá muitas vezes nem para ser adaptado. Tá? Então, a gente passa por isso. Eu acredito que matemática e física e química sofrem no sentido de que a questão é muito acima do nível do menino e não dialoga com a realidade dele. As questões de física mesmo, quando eu fazia, tinha uma questão que era sobre as rodas, as rodanas. Acho que a professora Laudicea pode falar sobre isso. A dinâmica da física. Os trilhos, né, da roda. Aquilo ali, para quem não ia trabalhar na área, era assustador. Né? Era assustador. Por que era assustador? Porque não era palpável, não era visível, certo? E aquilo o aluno não tinha interesse, porque a questão era tão difícil que não havia um outro caminho, senão o aluno fazer um trabalho com questões mais difíceis. Acho que, nesse momento, o que a gente percebe é que as áreas de química, física e matemática, você pode estar me corrigindo aí, elas sofrem com, como você falou aí, a questão muito elaborada, um nível muito alto, para um aluno que, na realidade, não tem a mesma condição, ou não teve o acesso àquilo ali, eu posso falar alguma besteira, não foi ensinado, ou não foi levado a trabalhar com aquela questão.
de quem elabora o livro. Porque eu digo assim, ó, se fossem professores de sala de aula que elaborassem o livro, quem sabe essa linguagem não se aproximaria mais do que eles estão acostumados, né? A gente pode perceber que é um caminho muito grande, muito longo, que às vezes a questão fica sem utilidade para o aluno. É como você colocou, tem que saber colocar a questão e dialogar com alguma, né, coisa que pertence ao mundo real do aluno. Falou da física, que eu já dei aula de física, tá? Durante muitos anos. Eu sou de matemática, mas dei aula de física. As minhas primeiras turmas foram de física, né? Porque eu sou formado em engenharia também, né? E eu iniciava dando um exercício na época que era para te calcular o comprimento da ponte. O trem vem em determinada velocidade, a Laodiceia deve saber, deve conhecer esse exemplo aí. A uma determinada velocidade, o trem tem um certo comprimento e ele vai atravessar uma ponte. Qual é o comprimento da ponte? Aquele exercício, eu enchi um quadro inteiro para resolver ele. Parada chata. Com o tempo, Fabiano, eu comecei a ver que não adiantava o que eu fizesse, que os alunos eles não tinham a formação cognitiva para entender aquela resolução. Não importava mais. Né? O que eu fiz? Eu retirei aquele exercício da minha lista, porque era só para confundir eles e eles não entenderem o que eu estava falando. Se assustam, né? Eles se assustam, agora, eles se negam. Agora, tu pega o livro de física e de matemática, por exemplo, tu vai encontrar exercícios desse tipo, a grande maioria. E se tu for tentar explicar para o aluno, tu vai, de repente, explicar 1, 3, 4 vezes e ele vai continuar não entendendo, porque ele não tem a formação lógica para esse tipo de exercício, ele não passou por uma pré-formação. Então, ele não vai entender a tua linguagem, por mais que tu tente explicar. Infelizmente, o ideal é que já chegasse num nível bem acima, só que quando tu tá dentro da sala de aula, tu começa a ver que não adianta, tu tem que atingir o nível que os alunos estão para ir um nível mais elevado. E o livro, ele chega num nível, que nem tu falou lá, um nível já muito mais acima. Muito mais acima. É o real, é o ideal. Exatamente. Mas lá na escola eu acompanho há anos já não só essa direção, mas como outras, que passou a ser um problema o livro didático. Porque assim, agora eu estava lendo agora há pouco, mudou de 3 anos para 4 anos a troca do livro. A proposta era de passar de 3 para 6, né? Mas aí acarreta no problema que tu tá falando aí, de ficar muito desatualizado. Mas, por outro lado, tem essa questão de que tem livros, às vezes, estão dentro do pacote ainda, não foi nem tirado do pacote, já tá chegando outro. As diretoras, às vezes, entram em desespero quando chega o caminhão de uma hora para outra, cheio de livro, não avisam nada, encosta na porta da escola e tu tem que dar um jeito de arrumar onde colocar aqueles livros. Tu tem os outros que estão lá já, que tu não pode botar fora, porque se tu colocar fora, meu Deus, né? Cai o mundo em cima de ti. Tu não pode, mas tu tem que arrumar um lugar. Tem que arrumar um lugar para colocar aquele livro, mas tu tá chegando mais livro. Tem uma sala lá na escola que tem livro até o forro. Eu não mereço isso. Os livros de matemática eu levei pro laboratório de matemática dentro dos pacotes de plástico. E tem muitos que estão dentro do pacote até hoje. Que horror, professor Viegas! Que horror! Eu não tive tempo de abrir o livro e destrinchar para tentar resolver com os alunos. Né? Porque precisa de tempo para isso, né, Fabiano? Porque cada exercício é resolvido de uma maneira. Passou a ser um problema. E aí eu volto lá quando eu era aluno no ensino médio, que meu pai fazia tipo coração para comprar livro didático, que eu estudava em escola particular. O valor era caríssimo, né? Caríssimo. Hoje eu estimaria assim, uns R$80 cada livro. Tinha que ter livro de matemática, de história, de geografia, de português. Eu era obrigado a comprar, porque a escola particular até hoje exige que tem que usar o livro, né? E isso passou a ser um problema, eu vejo, nas escolas públicas, porque vai chegando livro assim, ó, um atrás do outro, e a escola não sabe onde colocar tanto livro. Nem a biblioteca não quer mais. Nem a biblioteca não quer mais. Os alunos, Fabiano, não querem mais. Sabe o que acontece lá na escola? Uma pena o Edson tá acompanhando aí. O Edson é o cara da supervisão que entrega os livros lá para os alunos. Entrega o livro para o aluno deixa em cima da mesa e não leva para casa. Eles não querem mais levar livro para casa. Há 10 anos atrás, eu fiz um sorteio e eles brigavam a tapa por causa de um livro. Agora eles não querem mais. Acham pesados, né?
pesado. Tu imagina que às vezes tem 3, 4 disciplinas no mesmo dia e tem que levar com a mochila cheia de livros. Eles não querem mais, porque ele coloca na internet lá e encontra tudo que ele quer. Em pesquisa, conversando com alguns amigos, sempre pergunto por que as pessoas não gostam de usar o livro didático? Porque existem alguns mitos e algumas verdades, né, misturadas nesses mitos. Por exemplo, uma das primeiras questões que eles não usam o livro didático é que eles dizem que o material muitas vezes é de baixa qualidade, tá? Os livros didáticos no Brasil são de baixa qualidade, e aí eu acredito que eles acabam também, muitas vezes, atrelando essa baixa qualidade com a questão da desatualização do livro, né? Até porque ele demora 1 ano, 2 anos para ficar pronto. Quando o autor começa a fazer um livro, ele termina 2 anos depois. Então veja, para sair das mãos deles, 2 anos. Para chegar a quem vai fazer a impressão, mais 1 ano. Para distribuir, 4 anos praticamente, se fosse dessa forma. Então, quando o livro chega, ele já chega com um grau de desatualização muito grande. Então, uma das respostas que os professores sempre dizem é que esses materiais são de baixa qualidade. E uma outra grande crítica, que a crítica da maioria, é que os livros trabalham com memorização, tá? E aí, se tiver algum professor ouvindo a gente, pode fazer usar a sua palavra. Muitos afirmam que os livros trazem muita memorização. Eu fiz uma pesquisa quando eu fazia mestrado, não era minha área, mas a gente acabou trabalhando sobre isso, que Sim. Os livros dos anos 80 e 90 e 2000, eles eram realmente, na prática, livros de memorização. Livros de conjugação verbal, quando você errava um verbo, fazer 10 vezes, certo? Repito, conjugar o verbo cantar, e no exercício era o verbo dançar, que terminava em AR. Isso fazia com que o behaviorismo, que é um método de repetição, fosse internalizado por todos os professores e alunos da época. Então, dos anos de 1980 a 2000, de fato, os livros eram muito voltados para a memorização. De 2000 para cá, com os planos, né, do cotidiano, do texto estar no dia a dia, com o surgimento da linguística, também principalmente na minha área, os recursos, né, linguísticos foram adentrando a gramática, que não permitia. Só essa questão bem do português, da gramática mesmo, não permitia. Então, para mim, era mais difícil. Né? Por que era difícil? Porque eu tinha que internalizar. Então, muitos livros, até hoje, utilizam o texto como pretexto. Ou seja, ele coloca um texto muito grande, o aluno lê, e depois ele dá uma frase e diz grife substantivo. Ou seja, ele usou o texto para fazer a mesma coisa que a gramática dos anos de 1890. É claro que com algumas variantes ou não. Então, existem ainda alguns conteúdos, alguns livros que são realmente conteudistas. Isso é variado de gramático para gramático, né? Às vezes, você pode acertar uma questão de língua portuguesa, no caso, sem precisar ler o conteúdo todo, sem precisar ler o texto. Muito comum isso no Enem. Né? No Enem nós temos textos enormes, que tiver algum professor aí falando pode confirmar ou negar, textos enormes para questões que você responde sem precisar ler o texto. Você tem um texto de biologia falando sobre a dengue, e o texto era uma matemática página. mesmo, matemática e física. Muitas vezes tu tem um baita de um texto e tu tem um gráfico ali que tu precisa tirar os dados do gráfico. Tu não precisa, às vezes, nem ler o texto que está em cima ali, tu só interpreta o gráfico e responde. Interpretar e pronto. Então existe isso. Eu estava observando, tinha alguns anos, tinha uma questão sobre a dengue, mas era uma lauda, o texto vinha numa lauda, literalmente. E depois perguntava algo que você não precisava ler, nem passar pelo texto, porque era conhecimento de mundo básico. Então, muitos livros acabam pecando, e os professores dizem o seguinte: alguns livros só trabalham a memorização, e quando se dizem reflexivos, ficam apenas no nome. É por isso que alguns professores não aderem ao uso do livro todos os dias. A relação com o gasto público, né? Desnecessário, infelizmente. Exigem do professor um conhecimento para adaptá-lo. Então, o que eu acho hoje? Tem muita politicagem. Eu tenho como provar isso, mas eu acredito que por trás desses livros, dessa geração de livros toda, tem algum político que leva muito dinheiro aí nesses contratos com as editoras. Por que eu penso isso? Eu não sei como é que acontece aí em Sergipe, tu me falou que normalmente vem um livro que vocês escolhem, né? Mas a minha experiência que eu tenho lá da escola, que toda vez que a gente se reuniu, eu e os outros professores de matemática, escolhemos um livro, nunca veio o livro que nós escolhemos.
Nunca veio o livro que nós escolhemos. Daqueles que a gente considerou o menos pior, né? O mais acessível aos nossos alunos, né? Não vem. Então eu acredito que não vem pelo seguinte, que é carta marcada. Quando chega a ser fechado o contrato, já estava escolhido o livro. Essa formalidade que a gente tem aí de se reunir, professor escolher o livro, é só para constar, para dizer que os professores participaram do processo. Mas a grande verdade é que já está decidido antes qual é o livro de qual editora que vai ver. Quanto dinheiro? Porque os caras mudam a capa do livro e vendem o livro de novo. E agora a lei é outra, certo? Há alguns anos. Você deve ter notado que, talvez na sua área não, mas nas áreas de biologia, física, língua portuguesa, história, os grandes autores de livros não se manifestam por questões ideológicas e políticas. Por que eles não se manifestam nunca? Você não viu nenhum deles na rede social, por exemplo. Porque eles são ameaçados, aspas, de que se manifestarem, seus livros não são adotados. E para serem adotados, terão de mudar os seus textos. Os de história, principalmente, e os de biologia, tirando, por exemplo, conteúdos ligados à sexualidade. Tá? Então, nós estamos nesse contexto hoje, então é bem importante nós observarmos que, além disso aí que acho que a Ana Lúcia falou, de eles alterarem as capas e o texto ser o mesmo, é o texto como pretexto, muitas vezes, certo? Você lê um texto muito grande e, no final, a questão é a mesma, retira o substantivo, então você não precisaria ter lido o texto, apenas a frase solta e isolada. Nós ainda temos essa questão, né? E realmente, da geografia mesmo, se usa muita regra de 3 ali, para conversão de grau e tal, latitude, longitude, dá para te fazer várias conversões ali, e realmente, se tu pegar um livro de geografia, tu não vê eles ensinando como fazer isso, né? Talvez porque eles pensem que na matemática apareça. Eu estou concordando com a gente no que diz respeito à desatualização de alguns livros didáticos, que eu concordo ainda, é um grande instrumento, é um instrumento muito bom, é o que mais faz parte da educação da sala de aula brasileira. O professor deve usar o livro didático, mas ele também deve vir atualizado. As séries iniciais, eles sofrem muito mais que as séries finais nesse sentido, né? Porque o aluno aí, ele acaba tendo a necessidade de ter um acompanhamento e aí acaba sofrendo um desgaste maior, né? É uma realidade, nós somos 9 estados muito diferentes entre nós e que temos pontos em comuns. Eu acredito, Viegas, eu estudei isso em sociologia, certo? Foi sociologia mesmo, Fabiano. E aí, o que é que nós percebemos? Nós somos 9 estados, cada um com suas diferenças, mas com pontos em comuns. Esses pontos em comuns são vistos para o Brasil como se fosse único. Entendeu a situação? As diferenças são eliminadas e ficam apenas o ponto em comum entre o Nordeste. Acontece muito isso com o Sul do país, que são esses 3 estados que compõem o Sul. Quando vocês falam em Sul, vocês têm um ponto em comum, mas é como se fosse por ser uma região só, querem afirmar que todos têm as mesmas características, isso é uma verdade. Então nós somos, muitas vezes, nós temos essa ideia de que o país é dividido nas regiões e cada região como se fosse um bloco, né, congelado, onde as características são sempre as mesmas e não são. Os livros de geografia trazem isso, vendem isso. Acho que o Ayrton deve estar colocando isso. Ayrton, volta mais vezes, que bom que você já conhece o país Sergipe. Eu costumo dizer que é um chãozinho, nosso chão de cada dia. Complicam onde não precisava complicar, né? E onde poderiam ser um pouquinho mais minuciosos, não são, né? Mais detalhistas. O supervisor queria que eu trouxesse o livro para casa, eu disse para ele assim, não, eu não levo mais livro para casa, cara. Não, chega. Esse ano eu doei, acho que 80% dos livros que eu tinha livros, Fabiano, que eu nunca tinha aberto o livro, estava dentro do pacote ainda. Porque eu sabia que o autor era o mesmo, o que estava dentro do livro que minha colega falou ali, é o mesmo que está no outro livro que eu já tinha, o velho que eu tinha lá. Você não tinha nem a vontade de abrir para dar uma folheada e passar, porque sabia qual era o conteúdo. Não, era só para tirar pó todo ano. Então, assim, nem o professor, nem o aluno pega esse dinheiro todo que estão gastando com esses livros, paga a editora, paga o autor, compra os direitos autorais e disponibiliza no site do MEC lá.
o professor pegar, o professor tem data show, passa o data show, o professor usar como consulta, né? Ou pegar numa pendrive e passar para os alunos. Os alunos querem olhar tudo no celular agora. Tu quer ver uma coisa, Fabiano? Lá no técnico, a gente fazia apostila para os alunos. Tá? Pararam de ir no Xerox fazer impressão das apostilas. Os alunos tudo olham no celular agora, levam o netbook para aula e olham no netbook. Ninguém mais quer estar carregando papel. E pega esse dinheiro e investe em livros literários para a biblioteca. A biblioteca está sempre desesperada. A biblioteca está sempre desesperada, querendo comprar livro e não tem dinheiro. Pega esse dinheiro e investe na biblioteca. Né? Agora, a bibliotecária não quer livro didático. Livro didático já tem. A Viviane tocou num assunto interessante aí, que é a base curricular, Viviane. O livro, muitas vezes, não contempla a base curricular, que é escolhida pelos professores, né, aspas aí, por um bloco de professores, mas quando você observar o conteúdo, o índice, né, também acaba se voltando para a memorização, com conteúdos que não contemplam a base curricular, porque já vai calhar, é um conteúdo, um assunto que calha, do que já comentamos aqui, livros feitos, certo, há alguns anos, com repaginados, como o professor Viegas falou aí mesmo, com capas diferentes, mas o conteúdo, o exemplo, o mesmo, rearranjados, e que não dialogam aí com o currículo, né, escolar. Isso aí também faz com que muitos professores não utilizem o livro didático. E aí acaba criando a própria atividade, isso é bacana, isso é massa, é criativo mesmo, acabam aí negando o livro didático como um recurso, né, de sala de aula, porque muitas vezes ele já vem aí atrasado, como nós comentamos aqui. Sim. E aí ela está conversando que é isso aí, né? O livro digital, já quero o livro digital, mas às vezes eu fico esperando que as editoras, quando vão lá na escola, eu fico esperando assim, que os caras cheguem e digam para mim assim: professor, nós temos um site lá, o senhor vai entrar lá, o senhor entra com um código lá, nós não vamos dar o livro de graça para ninguém, mas tá lá o código lá para vocês que são professores. Quem adotar o livro pode ganhar o código, digitalmente, né? Com imagens móveis lá e tal, um sólido geométrico lá num aplicativo se movimentando sozinho e tal. Pô, isso aí seria muito mais atrativo eu poder usar esse material nas minhas aulas, por exemplo, né? Eu me lembro que uma vez teve uma editora que fez isso na época do CD, e eu achei muito legal, Fabiano. Até há pouco tempo eu usava, né? Sim, o material que era feito no CD, né? Tinha no CD, por que não faz isso agora online? Livro, né? Tinha o CD. Exatamente. É muito mais atrativo. Vinha jogos e tal. Por que eles não investem mais nisso? Porque está gastando esse monte de papel aí, está até indo contra a preservação da natureza, né, Fabiano? Aqueles livros enormes. Tu pega livro, às vezes, de escritor, né, individual aí, os caras publicam os livros deles naquele papel reciclável. Aí tu pega esses livros que as editoras fazem aí, com o papel mais sofisticado possível, que imagina a grana que sai para fazer aquilo ali, né? Então, assim, realmente é um desperdício de dinheiro muito grande, eu acho. Sinceramente, eu acho muito dinheiro botado fora, e a educação precisando de investimento em outras áreas aí, né, principalmente tecnologia. É preciso repensar, né, o uso, né, do livro didático, a forma correta, é preciso repensar também a sua distribuição, né? Nós precisamos receber esse livro didático, mas aí tem que ser, eu acho que deveria ser, inclusive, levado das duas formas, tanto do papel para quem não tem acesso e para nós professores também, na forma digital, para dialogar melhor com a facilidade, né? De repente nós estamos em sala de aula, vamos tirar o celular do bolso para dar uma aula para quem está em sala de aula, que pode utilizar essa tecnologia. Eu acho que é um aparato muito importante e que, de repente, pode ser repensado aí por quem está no poder, né? E com relação ao livro didático em si, ele mesmo, a gente sabe da importância dele, deveria existir, quer dizer, deveria ser levado para a sala de aula, tanto digital quanto o outro, para quem tem, muita gente ainda gosta, mas que o uso dele em si fosse repensado, né? Que ele viesse dialogando com a realidade, que ele viesse, de fato, dialogando com o currículo, que ele não demorasse tanto para chegar à escola, que ele chegasse na quantidade exata, né? Isso é importante, para não estar com uma grande quantidade aí, e que quem for utilizar o livro didático tem que saber também, né, que ele não pode ser, ou melhor, ele não deve ser colocado
com aquele esquema que eu disse, né? Cópia, porque você vai estar, na verdade, levando o tempo do aluno de copiar com o livro que ele já tem. Então, por que eu e outros professores nos reunimos a cada 2 anos para discutir os planos que vão ser de conteúdos que vão ser dados, para quando chegar um livro, chegar e me dizer assim, não, agora tu tem que seguir a sequência do livro. Não, o livro tem que estar adequado à minha aula. Né? Então, lá na escola, por exemplo, a gente tem um problema atual. O conteúdo do terceiro ano é geometria plana, espacial e analítica. E o livro, a geometria espacial está no 2º ano. A geometria analítica no 2º ano, entendeu? É outro conteúdo. Mas o que eu vou fazer? O nosso plano era esse. A gente não tem que se adequar ao livro, é o livro que tem que se adequar ao conteúdo que é dado na escola. Então, tu vê assim, o problema é que muda de uma escola para outra. Né? Então, eu acho que, por isso que eu acho que usar o livro didático é complicado. Tu tem que seguir. O livro didático pode ser um auxiliar até, pode ser, mas não para te seguir ele à risca. Né? Não dá para seguir. Ele não é a sua aula. É bom frisar isso. Ele não é a sua aula. Ele é um componente que pode ser usado em sua sala de aula. O problema de quem é professor das séries iniciais e tem que seguir o livro didático, né, praticamente ameaçado de morte pelo pai ou pela mãe, que veio com essa formação do livro didático, página 30, 31, 32, você passa para 35, pulou 3 páginas, não pode. Eu acho que eles sofrem mais, certo? Com essa pressão que é colocada em cima do professor das séries iniciais, do que com o professor das séries finais, que ele tem uma certa liberdade para fazer o que a gente está fazendo. Você não gosta de utilizar, eu utilizo as partes que me interessam. Então, às vezes, essa liberdade não é dada aos professores das séries iniciais. Professor, 90,9 diz que sim, 9,1 diz que não. Surpreendeu? Me surpreendeu. É porque eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? Tô que nem o Raul Seixas, uma opinião formada sobre tudo isso. Né? Foi bom demais, papo bacana hoje sobre o livro didático. A gente quer falar aqui mais uma vez que a minha opinião, eu acho que a do professor Viegas, não são verdades absolutas, são apenas opiniões, e que o fundamental é esse bate-papo aqui entre a gente. Que vocês peçam também, né, professor, que vocês mandem os links para os grupos de professores das cidades de vocês, repassem para os amigos, toda segunda-feira, 20 horas, aqui na página, né, Café com Professor Viegas, aqui, o Papo do Professor. Espero vocês no Instagram, @prof. Fabiano Oliveira, tudo juntinho, para a gente continuar conversando, trocando informações sobre os estados. Anotem aí, @prof, com 2 Fs, né, Prof. Fabiano Oliveira, juntinho. E a gente vai se encontrar, né, professor, na próxima semana, com esse papo aqui que eu acho que vai pegar fogo. Segunda-feira, às 20 horas, né, a Vivi está dizendo que nós somos 10 aqui, temas polêmicos, né? Temas polêmicos são os melhores, né, o Fabiano? Isso. Até a próxima segunda-feira, 20 horas, Papo de Professor de Norte a Sul. Tchau, gente! Beijo pra vocês! Tchau.